A inauguração desse espaço para mim foi a realização de um sonho, né? Porque quando nós falamos em empreender, o mais difícil no empreendedorismo é você quebrar essa barreira do medo, né? De você tirar a sua ideia do papel e colocar na prática, né? Porque envolve muita coisa, né? É um sonho, é tempo de vida que você vai ter que se dedicar àquilo, mas eu tenho comigo, né, que para mim não existe o plano B, é só o plano A. Então, se eu me proponho a fazer alguma coisa, aquilo vai dar certo e eu me dedico ao máximo para aquilo aconteça. A realização do negócio dos sonhos do David Pimentel aconteceu com muito esforço e dedicação. Educador físico há 20 anos, ele se viu inspirado a empreender quando o filho mais velho começou a andar de skate. Como na época o esporte ainda era visto como uma modalidade amadora, ele fez um longo estudo de mercado. A virada de chave para inaugurar o empreendimento foi a entrada do esporte nas Olimpíadas de Tóquio de 2021. Hoje, a 360 Skate Park tem a própria metodologia de ensino, com um time de professores e estrutura de primeira. Bora conferir! Meu nome é David Pimentel Barbosa, eu tenho 41 anos, sou educador físico há 20 anos, professor de educação física, formação, pós-graduado, né? 2 pós-graduações, uma em treinamento personalizado e outra em medicina do esporte. Antes de começar a empreender, eu já trabalhava como autônomo, né? Seguindo a carreira de personal trainer. Então, para mim, isso sempre foi mais tranquilo, vamos dizer, né? Porque eu já estava acostumado a lidar com essa dinâmica, vamos dizer, né? Porque o personal trainer, ele é a sua própria empresa, né? Ele é o professor autônomo, então você tem que ser o marketing, você tem que ser o financeiro, você tem que ser a operação, você, enfim, tem que cuidar ali de todas as variáveis como se fosse uma empresa realmente, né? E aí depois veio amadurecendo essa ideia de abrir o próprio negócio. O que me fez abrir o próprio negócio e voltar para esse segmento, escola de skate, devido à minha carreira profissional, né, como eu mencionei, como educador físico e vivenciando o esporte, né, de longa data, e o meu filho mais velho querendo aprender o esporte, fazer aulas de skate, comecei a percorrer com ele alguns locais, né, e até alguns amigos, colegas. Só o que acontece? O skate, ele sempre foi um esporte amador, viveu muito no mundo underground, né? E todos os professores que se intitulam professores, na maioria das vezes só têm habilidades práticas, mas não tem ali uma bagagem teórica e pedagógica, né? Que tudo isso vai agregar na aprendizagem do aluno em um processo de ensino. Em virtude disso, fui analisando, né? Essa ideia não surgiu do nada. Isso foi uma maturação ao longo de uns 8 anos de processo e nessa caminhada toda. E aí, vendo que o esporte teve essa virada de chave do mundo underground para as Olimpíadas de Tóquio de 2021, isso me deu ali um estalo, né? Uma virada de chave realmente, que nós pudéssemos oferecer um trabalho mais profissional e de qualidade nesse processo de ensino, né? E aí, oportunidade de business, de negócio, né?
de um novo segmento surgindo, uma nova profissão surgindo, né? Capacitar mesmo os professores para dar aula de skate, né? Nós temos aqui a nossa formação, a nossa escola tem metodologia de ensino própria, que é desenvolvida por nós, os professores são capacitados para atender o aluno da melhor forma, não só na parte prática, mas com parte teórica, pedagógica e todo o cuidado necessário para que o aluno evolua de forma eficiente e segura. Então foi analisando todo esse mercado, né? E essa transformação na modalidade do skate, aliado à minha formação profissional de educador físico, que eu continuo trabalhando na área do esporte, né? Na área da educação física, porém trazendo um conceito novo para a modalidade que é o skate, né? De ensino e aprendizagem. O nosso propósito com a 360 é realmente levar um ensino dessa prática do skate com qualidade, né? Desmistificar que o skate é um esporte de maloqueiro, que viveu sempre no mundo underground, transformar mesmo a modalidade em algo profissional, que os pais eles possam buscar essa modalidade esportiva como eles buscam a natação, o judô, o tênis, qualquer outra modalidade olímpica e profissional já conhecida. Então a mensagem que nós passamos dia a dia é que o skate ele é um esporte muito rico em benefícios, que vai auxiliar muito as crianças no desenvolvimento tanto motor, quanto psíquico, socioemocional e fazer com que agregue para as crianças muitas habilidades que vai ajudar na vida futura a ser um líder de uma empresa, a ser um CEO, a ser uma pessoa de sucesso numa carreira profissional, porque as crianças aprendem a lidar com tolerância à frustração, elas vão ser resilientes, persistentes, elas vão trabalhar a comunicação, interagir com outras crianças, aprender a respeitar o próximo, vão participar de uma comunidade, vão estar inseridas em um meio, vão sair ali desse meio virtual que as crianças vivem hoje e vão estar realmente desenvolvendo habilidades que vai auxiliar na vida futura. Meu nome é Jafar Dantas da Silva, tenho 45 anos, sou executivo de carreira. A minha oportunidade de se tornar empreendedor veio nos últimos 16 meses, onde os meus filhos já fazem aula aqui há mais de um ano. E eu sempre frequentei, sempre acompanhei, sempre motivei eles e sempre brinquei também com o David. Falava, pô David, vamos abrir um negócio, vamos expandir esse negócio, vamos ser sócio. E sempre aqui, e aí um dia o David falou assim, poxa, é verdade o que você fala, porque você sempre comenta que você quer abrir, sempre está ali num tom de brincadeira. Eu falei, não, eu tenho sim um sonho, eu tenho minha carreira consolidada fora, mas eu tenho a vontade de ter alguma coisa por conta. Ele falou, pô, então vamos sentar, vamos conversar. E aí a gente sentou, conversou, viu o que tinha para um e para outro, onde poderia ser um colaborar, o outro não, e fechamos a sociedade e de lá para cá eu venho me dedicando aí full time para esse negócio, realmente para que ele cresça e possa contribuir com a parte até onde é o meu core maior, na parte administrativa. O David sempre tem essa parte técnica muito forte, até por uma questão da parte acadêmica dele. E eu venho somando agora para a gente poder alavancar novos voos aí. O espaço ele foi desenvolvido para fazer com que os nossos alunos aprendessem os fundamentos necessários para andar tanto no street quanto nas transições, nas mini rampas e no bowl, no parque, né?
Nós temos obstáculos móveis, que nós trabalhamos os fundamentos da modalidade de street, e a estrutura fixa são as transições, as mini rampas e os bowls, fazendo com que o nosso aluno ali ele tenha um repertório de habilidades vasto, né? Não só direcionado a uma única modalidade, porque hoje em dia o esporte ele se tornou um esporte de performance. Então não é como antigamente que o skatista ele falava assim: ah, hoje eu só sou skatista de street, eu só sou de vert, eu sou um skatista voltado para o parque, sou um bowl rider, né? Hoje em dia nós temos que ampliar esse leque de conhecimento, fazer com que o aluno ou o atleta ele seja overall, que nós chamamos, ele consiga transitar em todas as modalidades e ser o mais completo possível. Esse é o nosso objetivo aqui na 360, para oferecer um ensino de qualidade aos nossos alunos. Aqui na 360, a partir dos 3 anos de idade, a gente já consegue ministrar as aulas. Nesse primeiro início, dos 3 aos 5, são aulas ministradas individuais, e depois dos 5 eles já fazem aula em grupo. E o teto de idade não tem, né? E a partir dos 5 anos, quem tiver habilidade, tiver disposição para aprender o esporte, a gente dá aula. Nós garantimos a segurança dos nossos alunos com a utilização de EPIs, com a utilização do método realmente dos professores. Eu diria que nós somos, acho que, a primeira escola a ter realmente professores com método registrado, com formação realmente para que tenha todo um cuidado com os nossos alunos, e a utilização de EPI. Então, na 360, para quem está iniciando, a gente empresta, né, aluga os equipamentos, seja equipamentos de proteção, os EPIs, como o próprio skate. Então, quem não tem o equipamento próprio pode estar alugando com a gente e depois acaba adquirindo. Geralmente eles adquirem primeiro o skate e depois os EPIs, mas embora a gente consegue ter esse aluguel seja de EPI e seja de skate. A metodologia de aula, até para o nosso time de professores, foi muito novo, né? Porque você imagina os nossos professores tendo 15 anos de experiência prática, né? Sendo grandes atletas da modalidade, de sair em revistas, competir grandes campeonatos internacionais, 15 anos de prática, 18 anos de prática, 20 anos de práticas de skate. E de repente eu chego para eles e falo assim: ó, tudo que vocês aprenderam até hoje, em 18 anos de prática, nós podemos otimizar tudo isso. No caso do meu conhecimento acadêmico, né, de formação, sendo educador físico, ele agrega no sentido da parte pedagógica, né, do tato com o aluno, de você entender os processos de desenvolvimento motor, de maturação física, né, porque nós temos alguns princípios dentro do treinamento desportivo, que um deles é a individualidade biológica, né? E nós temos que respeitar essa individualidade biológica de cada um. Não basta nós apenas sabermos andar de skate. Nós temos que ter conhecimentos que vai agregar no nosso papel de professor. Porque o nosso papel de professor é facilitar a aprendizagem do aluno. Nós somos uma via de acesso, né? Um mecanismo para fazer com que o aluno absorva aquele conhecimento de forma eficiente e de forma mais facilitada.
né? Porque aprender sozinho é tudo mais difícil. Como nós fazíamos antes, aprendendo a andar de skate, vendo revistas, vendo vídeos. Na década ali de 80, para nós aqui, 90, às vezes já era difícil de encontrar um VHS, então você tinha ali poucas revistas e você tinha que ficar desvendando aquela habilidade, aquela manobra, através de fotos. E quando nós temos o conhecimento prático, aliado à nossa formação acadêmica, e sabendo ali qual é o real papel do professor e quais as ferramentas eu devo utilizar para facilitar aquele processo de aprendizagem, tudo isso ele se torna mais benéfico para o aluno e de forma mais fácil para ele absorver esse conhecimento e desenvolver. A metodologia de aula, até para o nosso time de professores, foi muito novo, né? Porque você imagina os nossos professores tendo 15 anos de experiência prática, né? Sendo grandes atletas da modalidade, de sair em revistas, competir em grandes campeonatos internacionais, 15 anos de prática, 18 anos de prática, 20 anos de práticas de skate. E de repente eu chego para eles e falo assim, ó, tudo que vocês aprenderam até hoje, em 18 anos de prática, nós podemos otimizar tudo isso através de uma metodologia de ensino e através dessa apostila. Então assim, você imagina qual foi a sensação e o olhar do nosso próprio time de professores falando, poxa, eu sempre aprendi a andar de skate sozinho e agora eu vou ter que ensinar baseado em processo, em uma apostila, em metodologia de ensino. Mas ao longo desses 2 anos isso já foi desmistificado, porque tudo que nós fazemos com um processo, método e um meio mais facilitado, nossa absorção, né, do conhecimento, para nós absorvermos esse conhecimento, isso também é mais fácil, né? E de forma mais a curto prazo. O que eles levaram 15, 18 anos para aprender, se os nossos alunos têm a mesma dedicação, seguindo o processo, método, fundamento, eles vão desenvolver em 3, 4. Se eles tiverem a mesma dedicação de horas, né, de tempo, de horas de voo que os nossos professores ou nós tivemos lá atrás, que nós andávamos de skate todos os dias, 5 horas por dia, 7 horas por dia, e levamos para chegar a um determinado nível de performance 15 anos, 16 anos. Se eles tiverem a mesma dedicação que nós tivemos com relação a horas de voo, né, de tempo de prática e empenho, com método e processo que já é validado, porque nós temos excelentes resultados com os nossos alunos, fazendo apenas aula uma vez por semana. Então, se eles tivessem a mesma dedicação e o mesmo empenho que todos nós tivemos lá no passado, o que nós levamos 15 anos para aprender, eles vão aprender em 1/3 do tempo, tranquilamente, sem sombra de dúvidas. A 360 também tem uma parceria muito grande com o Sandro Dias, mineirinho. Então, constantemente ele está vindo aqui na pista, os atletas têm a oportunidade de ver realmente um atleta profissional fazendo manobras, tem a oportunidade de ver um atleta profissional dando autógrafo, tirar fotos e aprender tecnicamente. Muitas vezes que ele veio até a 360, ele sempre acaba ensinando, conversando. Então é um parceiro nosso aí que vem dando um apoio e acreditando desde o início na 360. Na verdade, assim, a minha geração é muito diferente da geração de hoje, né? A geração de hoje, eles têm aonde se espelhar, o espelho deles é muito próximo. A minha geração, eu comecei a andar 39 anos atrás, comecei a andar em 1985. Na época o skate não era nem esporte, na época era um brinquedo, era considerado um brinquedo, na verdade. E a gente não tinha apoio, não tinha incentivo e a gente sofria muito preconceito na época. Né?
E os nossos ídolos, eles eram muito distantes da gente. Eles eram os americanos, os europeus, que eram caras que estavam muito distantes da gente. Porque no Brasil já existia o skate, existiam os profissionais do Brasil, mas em nível técnico eles eram muito longe do nível técnico dos americanos, que eram nossos ídolos. Então os nossos ídolos mesmo eram muito distantes e pra gente se espelhar neles era muito difícil, porque era como se fosse uma outra... Era muito difícil você imaginar que um dia você pudesse chegar no nível deles. Eu comecei a andar de skate brincando, ganhei de Natal dos meus pais. Ao mesmo tempo já comecei a frequentar as pistas que tinham perto de casa, que eu sou daqui de Santo André. E na época tinha uma pista no fundo de uma loja que já era um half pipe e tinha a pista de São Bernardo, que já era a pista pública de São Bernardo e tal, mas não era o que é hoje a pista de São Bernardo. Era um bowl antigo jogado ali no meio do terreno e era aquela pista que eu frequentava. E eu tentava andar já com as pessoas que andavam legal na época. E esses caras que foram, assim, na verdade, os meus inspiradores mais próximos, né? Mas os nossos ídolos mesmo era muito distante da gente. Então, no começo era difícil a gente imaginar que um dia lá atrás eu poderia viver do skate, poderia fazer a minha vida como eu já faço há 39 anos a minha vida como skatista. 29 anos como skatista profissional, mas demorou, né? Hoje é muito diferente. Hoje os ídolos estão próximos. As pistas boas estão a qualquer esquina. Vamos dar um exemplo. Qualquer esquina tem uma pista boa hoje em dia. Material de ponta você encontra em qualquer loja de skate ou board shop. Você encontra material de ponta. Na minha época, era muito difícil. Não tinha informação, não tinha material de ponta, não tinha estrutura pra gente andar de skate boa, como tem hoje. E, enfim, e não tinha o apoio, o incentivo, um monte de eventos, um monte de patrocinadores, marcas de fora do skate acreditando no esporte. Não era olímpico, nem pensava, estava longe. Eu vejo a 360 é muito importante na formação dos novos skatistas, primeiro, porque ela é uma pista voltada muito mais para a iniciação do que para quem já sabe andar, né? A iniciação. Para quem vem aqui, tem vários tamanhos de pistas. É lógico que a gente vem aqui como profissional, um amador vem aqui e se diverte igual. Mas é uma pista desenvolvida para uma iniciação, para um ambiente familiar, para um cunho educacional, um skate diferenciado. É uma outra vertente do skate, entendeu? Coisas que também não existiam na época, lugares que é difícil você encontrar hoje com o profissionalismo que eles tratam tanto as pessoas que frequentam aqui, quanto o próprio trabalho deles que eles fazem aqui, com as pretensões futuras que eles têm. Então você vê que é um pensamento diferente, é um pensamento empreendedor com o skate, diferenciado, e eu gosto disso, porque eu também sou empreendedor, eu tenho um acampamento, eu incentivo a nova geração, eu já incentivava antes do acampamento fazendo eventos, eu vejo que ele faz isso aqui também. Na verdade é um ambiente que os pais vêm aqui e deixam as crianças, ou fica aqui mesmo trabalhando aqui de dentro, totalmente tranquilo. Sabe que aqui não vai ter droga, que aqui não vai ter bebida, que aqui não vai ter coisa ruim chegando aqui perto. Diferente de você deixar numa pista pública, você está vulnerável a diversas coisas que possam acontecer, coisas ruins que possam atrair o seu filho, entendeu? Aqui não, aqui você vem um lugar profissional, um lugar fechado, seguro, e que os pais estão tranquilos, né? E tem todo um cunho diferenciado de ensino também, eles têm um projeto diferenciado para ensinar a andar de skate. Isso é muito importante. Os nossos planos para o futuro aqui na 360 é disseminar, difundir a nossa escola, a 360, a nossa comunidade, que nós temos isso aqui como uma grande família hoje, né? Essa é a nossa proposta a nível nacional, né? Levar isso aqui para, enfim, diversas regiões do Brasil, num projeto de expansão futuro, né? Que nós já estamos caminhando para isso, e fazer com que essa proposta 360 Skate Park alcance cada vez mais pais, mais crianças, desmistifique o skate como um esporte underground e mostrar que ele é um esporte que vai agregar muito na vida, tanto da criança quanto adulto, sendo pessoas, vamos dizer, sem limitações ou particularidades,
né? Quanto aquelas pessoas que têm algumas limitações, né? Como crianças com autismo, crianças com déficit motor, que nós possamos levar o skate como prática esportiva e os seus reais benefícios, né, para todo mundo.